Mas se a gente pensar só no grande agro que exporta, que produz commodities, e o ovo caipira que a gente gosta no café da manhã, e aquela batata doce assada que a gente gosta, que é venda do pequeno produtor, da agricultura familiar, e aquele que planta o alface nosso da salada de cada dia, que às vezes tem uma pequena horta numa chácara de meio hectare, de 1 hectare, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito de acreditar nesse avanço tecnológico, mas que ele seja democrático, que ele seja acessível a todos. E aí, sim, nós seremos uma nação imbatível, uma referência mundial na produção de alimentos, com preservação ambiental, com muita tecnologia, mas também preservando o que de mais valioso que a gente tem, que é a nossa natureza. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Iniciamos um novo projeto aqui dentro do ecossistema do AgroResenha, que é o Agritech Podcast, podcast dedicado e destinado para falar de tecnologia, inovação do nosso agronegócio. E hoje eu começo esse projeto com o pé direito. Uma pessoa que eu admiro, que eu me inspiro e que não poderia ter ninguém melhor para começar esse primeiro episódio, que é o Vanderlei Munhoz. Vanderlei Munhoz, ele tem 35 anos de rádio, ele vem ali comunicando o agro há muito tempo e tem um projeto novo ali, novo não, né? Já tem 1 ano de projeto, que é a Rádio Agro Hoje. Eu queria então passar a palavra para ele que ele possa se apresentar. Ô Lucas, que satisfação estar com você, iniciando um novo projeto, é sempre bom, né? A gente participar do início de novos projetos e vindo de você então me traz uma alegria imensa, porque a gente praticamente começou juntos na jornada da Rádio Agro Hoje. Ser você no nosso time é bom demais. Esse contato através do rádio e do agrojornalismo nos tornou amigos, então eu tenho alegria imensa de dizer que é muito bom estar nesse teu novo projeto, meu amigo Lucas. E, bom, falar de mim, eu sou um apaixonado pelo rádio, trabalho, você já falou aí, eu estou no rádio há 35 anos, mas eu tinha um sonho de trabalhar no rádio desde que me lembro criança ainda. As minhas primeiras lembranças são aos 5 anos de idade, pedindo para minha mãe ligar o rádio, porque eu queria ouvir rádio e eu me encantava de ficar ouvindo rádio, e eu cresci com aquela paixão, aquela vontade louca, né, de fazer parte desse mundo, de entrar pro rádio, de aprender a trabalhar no rádio. O que aconteceu há 35 anos. Entrei e nunca mais saí e não pretendo, né? Eu sempre digo, rádio é minha vida é o rádio, e eu, enquanto tiver saúde, enquanto Deus me permitir, eu quero fazer parte desse mundo. Que incrível, Munhoz. E conectando as pontas, né, com o tema do programa, que é tecnologia e inovação, a Rádio Agro Hoje ela tem um formato diferente, né? Ela é uma rádio online, ela é uma rádio 100% agro. Eu queria que você me explicasse um pouquinho de onde surgiu. Quando que foi que você falou, poxa, vou tornar ali um projeto real, que é uma rádio agro 100% online? Bom, se é tecnologia e informação, é a cara da Rádio Agro, né? Porque ela é uma rádio 100% tecnologia e que trabalha com a informação exclusiva do agro. Então é o dia inteiro informando o público, os seus ouvintes, e ela é uma rádio 100% digital. Hoje, nesse momento, ela transmite por 15 canais diferentes a sua programação, todos eles de forma digital. Por que é que nós optamos por isso? Porque nós queríamos um veículo, uma emissora que alcançasse todo o país, que pudesse ser ouvido em qualquer lugar do país. E muito embora nós tenhamos uma rádio em Cuiabá, onde fica também a sede da Rádio Agro Hoje, não justificava a gente colocar a programação da Rádio Agro Hoje em cima dessa rádio, dentro dessa rádio, porque a gente tinha o objetivo de chegar em todo o país. E aí nós teríamos que lançar mão do digital, né, da rede mundial de computadores, e fazer tudo através da internet. Então fomos direto para a rede, e nenhum projeto, Lucas, que eu comecei a escrever ele em 2008. Eu tinha o sonho também, além de ser radialista, eu sonhava em fazer a faculdade de radialismo, que hoje nem chama mais radialismo, hoje chama audiovisual. Quando eu fui para a Universidade Federal de Mato Grosso, depois de já ter minha graduação, eu não fiz antes porque eu morava onde não tinha faculdade. E quando eu vim para Cuiabá, e sim, eu falei, agora eu vou fazer essa faculdade. E eu idealizei essa rádio segmentada
segmentada. Lá em 2008 eu fiz pesquisa, eu escrevi um projeto, mas a internet não favorecia naquele momento. Nós não tínhamos condição ainda de lançar uma rádio nesse formato. Eu guardei o projeto e sempre analisando se estava ou não na hora de lançar o projeto, de lançar uma rádio segmentada. E às vésperas da pandemia eu fui a São Paulo em uma viagem a serviço do agrojornalismo, num grande evento, e voltei convicto que a gente ia lançar o projeto. Só que naquele dia, naquela noite, quando eu cheguei de São Paulo, estourou a notícia de que uma pessoa tinha sido contaminada pelo coronavírus e o mundo já estava aterrorizado com aquilo. Então, assim, naquela semana morreu o primeiro brasileiro. E aí, veio a pandemia, o projeto ficou engavetado. Passada a pandemia, com o retorno dos eventos do agro, das feiras de tecnologia e negócio que eu participo muito, eu falei, é hora. E aí, lá em 2023 eu comecei a desenvolver o projeto na prática e há um ano, em 2024, nós lançamos a Rádio Agro hoje. Que incrível, Munhoz. É uma jornada muito legal porque ela veio tomando forma, ela veio criando corpo e eu acredito que tudo tem um momento correto e certo de acontecer, né? Mas eu fico com uma dúvida. O que você faria se você soubesse de algo que você já tem, toda a sua experiência hoje, né? Mas o que você faria? Você fala, poxa, o que eu mudaria nesse trajeto? Se eu soubesse disso antes, você mudaria alguma coisa? Faria algo diferente? Ou teria uma lição valiosa que você traria, que você teve de todo no seu caminho? Lucas, a gente está planefazendo, né? A gente está ainda alguns planos executando, tem outros por executar e naturalmente nesse um ano a gente cometeu erros, né? Nós falhamos em uma coisa ou outra, mas no geral eu tenho muita satisfação com o que a gente conseguiu fazer, porque é algo inédito, né? Sim. Você começar uma programação totalmente segmentada, falando do agronegócio e o dia inteiro e remotamente, tudo na base da tecnologia. Então, assim, a gente teve dificuldades, a gente cometeu falhas, né? Algumas coisas que a gente fez lá no início, talvez eu não faria novamente, mas no geral, eu digo para você, com toda a dificuldade, eu estou muito satisfeito, porque mais do que 90% do que a gente programou deu certo. Então, assim, o que você não faria? Não sei. Talvez algumas conexões com o setor mais organizado antes de lançar a rádio, né? Por exemplo, o agro no Brasil é muito forte e ele é muito estruturado em associações, em entidades, né? Em todo o Brasil, em todos os estados, e a gente não estruturou uma apresentação do projeto antes da execução. Eu tinha uma preocupação também, eu tenho que lançar esse projeto para que as pessoas conheçam. E quando é algo inédito, que é o primeiro do Brasil, que é algo que ninguém nunca fez, você também não pode dar muita visibilidade para não ser copiado e não ser, né, não furarem a fila. Então, assim, eu tive que arriscar. Não, vamos lançar e depois a gente vai apresentando. O que tem acontecido a cada mês nesse ano. Mas no tocante às relações institucionais e até mesmo, Lucas, a questão comercial, porque o agro tradicionalmente ele não investe muito em comunicação, as empresas que atuam. Então, assim, a estratégia comercial talvez fosse a única coisa que eu diria, eu não faria isso novamente. Eu repensaria a estratégia comercial da Rádio Agro hoje antes de tê-la lançado. E tem um ponto que eu acho muito interessante, que foi o fator de união que você trouxe, né, na Rádio Agro hoje, com pessoas incríveis, com pessoas que eu admirava e admiro há muito tempo. Como que foi essa seleção, né? Então, as pessoas que hoje realizam e idealizam os programas, como você selecionou, como você as contatou, como você trouxe e uniu um time tão forte, tão incrível. Hoje eu falo que é o time mais forte do agro, de comunicação, sem dúvida nenhuma. Mas como que você fez para articular esse time tão interessante? O que é muito bacana, Lucas, é que não houve uma seleção. E vou te explicar o porquê que não houve uma seleção. Primeira coisa que eu devo falar para os ouvintes, e você já sabe disso, eu sou um cristão. Eu tenho muita fé em Deus e as coisas que eu faço, eu coloco sempre em oração, eu consagro a Deus para que Ele me abençoe. Então, não foi diferente com a Rádio Agro.
E o que acontece? A minha ideia era como que eu vou fazer uma programação de um dia todo com programas de conteúdo de qualidade e que tenha credibilidade, com pessoas que tenham credibilidade. E aí, o que eu fiz ao longo dos anos, e principalmente no ano de 2023, quando eu decidi que eu lançaria a rádio, eu comecei a pesquisar pessoas que estivessem comunicando agro, certo? Eu fui conversando, fui vendo, olhando redes sociais, nas viagens que eu fazia, eu conhecia pessoas e eu fui observando o que eu precisava. Que nem todos fossem radialistas, como a maioria dos que temos no time não são. A maioria não é radialista, boa parte, e a maioria, eu posso dizer, não é jornalista, mas o que eu queria? Eu queria reunir no canal, na Rádio Agro Hoje, nesse mesmo veículo, pessoas com autoridade para falar o que estavam falando. Pessoas que tivessem conhecimento, bagagem, credibilidade para poder comunicar. Independente de ser bom no rádio ou no jornalismo, não, mas o que ele fala tem crédito, tem conteúdo, é respeitado, a pessoa tem, assim, no sentido mais simples da palavra, tem moral para falar disso, entendeu? E aí, quando eu fui, olhando essas pessoas, por que eu falo que não houve uma seleção? Porque quando eu identificava uma pessoa, eu falava, olha, essa pessoa tem conteúdo, essa pessoa tem condição de fazer esse trabalho dela, enquadra legal naquilo que eu tô pensando. E aí eu fazia o convite, a pessoa já aceitava. Nossa, que legal, bacana, tô junto, claro que eu quero e tal. Então, assim, não foi necessário fazer uma seleção, pegar um monte de gente para poder escolher, não. Eu olhava, identificava a pessoa, imaginava que ela poderia fazer o trabalho com a gente e aí convidava e ela aceitava. Então, não foi nem necessário fazer uma seleção, escolher entre um e outro. Uma coisa orgânica mesmo, né? Que foi ocorrendo ao longo do tempo. E é legal porque eu presenciei isso e vivenciei isso. Então, e é uma proposta que você não tem como negar, né? Fazer parte de um movimento, de uma rádio que fala 100% do agro, que tá mudando o paradigma de comunicação. Então, é incrível. Fugindo um pouquinho desse tema da rádio em si, falando um pouco do Munhoz, tá? Se o Munhoz tivesse a oportunidade agora de conversar com alguém, eu ia falar, tomar um café, né? Sentar ali com alguém, trocar uma ideia, coletar experiência, ter alguém ali com uma visão de mentor. Quem seria essa pessoa, Munhoz? Puxa, você faz uma pergunta, você me coloca meio contra a parede, porque eu admiro tanta gente. Uma vez me perguntaram uma pergunta assim, eu não me lembro nem que ocasião que foi, mas acho que foi muito mais numa brincadeira. Com quem você gostaria de tomar um café? Eu falei, com Jesus Cristo, né? Eu não, ninguém mais do que ele eu gostaria de tomar um café. Agora, eu me consulto com ele todos os dias, eu falo com ele todos os dias, eu tento ser próximo dele todos os dias. Então, assim, dizer, eu gostaria, não, eu falo com ele e eu obtenho respostas. Mas, assim, no mundo profissional, você sabe que você fez eu pensar numa pessoa que eu gostaria de sentar e trocar uma ideia com ela. Não necessariamente sobre o rádio, não necessariamente sobre o agro, mas sobre o Brasil e o agro brasileiro num contexto global, entendeu? Mas assim, sem aquela marra de uma entrevista, sem aquela marra de falar assim, você tem 20 minutos para falar com essa pessoa e a pauta é essa. Não, eu queria trocar ideia, talvez bater papo, tomar um café, que é o Dr. Roberto Rodrigues, que é o professor Roberto Rodrigues. Ele não gosta que chama ele de ministro, ele foi ministro, ele gosta muito que chama ele de professor. Ele me emocionou quando eu fui contar para ele que eu ia abrir a Rádio Agro Hoje, e eu não tenho amizade com ele. Eu tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes em entrevistas. E talvez se você falar para ele hoje quem é o Munhoz, talvez ele nem vá se lembrar, porque ele é um homem muito público e conversa com muita gente, e a gente não teve uma conexão assim suficiente para que ele se lembre de mim. Então, mas o dia que eu fui falar com ele, eu cheguei nele e falei para ele, Dr. Roberto, eu tô com esse projeto, eu quero lançar uma rádio assim. Ele sorriu,
eu percebi que os olhos deles brilharam. Eu disse, eu gostaria muito que o senhor participasse com a gente. Ele falou assim, olha, você conta comigo para o que você precisar. Você conta comigo, mas eu não posso fazer nenhum compromisso com você por causa da minha agenda. Eu tenho muita dificuldade de agenda, muitos compromissos, mas você pode contar comigo. Quando você precisar de alguma informação, que você quiser que eu participe de algum programa, você pode contar comigo. E aí, o que me emocionou foi porque a gente estava conversando frente a frente e ele estendeu os braços assim e ele pegou com as duas mãos no meu ombro, assim, nos meus braços e disse, olhando nos meus olhos, parabéns e muito obrigado pelo que você vai fazer para o agro brasileiro. Aquilo ali me deu uma injeção de ânimo de ouvir de uma pessoa como ele, que eu saí assim convicto, puxa, eu tô no caminho certo. Ele não tinha nenhuma necessidade de falar aquilo ali para mim, mas o que ele falou mexeu muito comigo e com o meu sonho, com o projeto naquele momento. Então, assim, é uma pessoa que com a sua experiência, com a sua história, a sua trajetória, eu gostaria de sentar assim e bater um papo muito informal de tudo o que a gente viveu e vive no agro brasileiro. É bem nessa linha de raciocínio mesmo. Eu sigo a mesma visão que você. Então, se eu pudesse escolher, eu queria conversar com Jesus Cristo mesmo e faço essa mesma... E aprendo muito com você, tá? Colocando aqui essa conexão, esse momento de oração. Mas essa visão mais terra mesmo, material que a gente tem, é legal isso. E não quer dizer que ele seja melhor que alguém durante a sua jornada, não é isso. Mas é alguém que a gente gostaria de conversar e talvez o momento de vida que a gente tá também, né? De trocar experiência, de tirar alguma dúvida. Fico muito feliz com a sua contribuição. E tem um ponto que eu vejo que é muito, muito importante, isso tem que ser comunicado, que é o futuro do agro em termos tecnológicos, né? Por mais que o agro brasileiro seja uma potência e seja referência mundial para o âmbito tecnológico, eu gostaria que você trouxesse seu ponto de vista do que você espera com adventos de tecnologia voltado para IA, para drones e tudo mais, mas o que o Munhoz vê em relação ao futuro do agro brasileiro? Sabe, Lucas, é irreversível esse caminho. A tecnologia vai estar cada vez mais presente na nossa vida, né? E não será diferente no agro. Você é de uma geração que não conheceu muita coisa do que fez parte do nosso cotidiano, do meu dia a dia. Então, quando a gente fala de uma máquina de datilografia, de um telex, né, de um aparelho de fax, são coisas desconhecidas para gerações atuais, né? Hoje, tem uma geração que não conhece mais um telefone fixo dentro de casa, né? Um aparelho que fica lá no cantinho ou sem fio que você tem que pegar e digitar um número de telefone. Então, a gente está vivendo uma revolução tecnológica que só vai aumentar, porque a cada dia surge uma nova tecnologia. Eu imagino que, por que eu acredito tanto no digital e aposto que a Rádio Agro vai ser o principal veículo de comunicação do agro brasileiro? Pelo formato que é rádio, que você consegue ouvir fazendo qualquer outra coisa, né? E a gente vai manter sempre esse formato, embora a gente faça 90% da programação em áudio e vídeo. Mas a gente privilegia o conteúdo em áudio para manter a originalidade, que a pessoa não necessariamente precisa ficar parada assistindo. Ela pode simplesmente ouvir que ela vai conseguir entender tudo que está sendo transmitido. Então, o que eu penso? Eu falo que a internet, ela em pouco tempo, eu não vou te dizer exatamente em quanto tempo, porque foge do meu conhecimento isso, mas eu acredito que muito em breve a internet vai estar tão popularizada como as ondas sonoras do rádio e da televisão, que você basta ligar um aparelho que você vai estar conectado, entendeu? Eu penso que a gente caminha para isso. Agora, o que eu penso também? E isso, o campo precisa disso. Um dos maiores problemas hoje do agro, lá dentro da porteira, é a conectividade, porque a gente sabe que boa parte do que se usa no agro hoje, maquinários, equipamentos, programas, né, de monitoramento disso ou daquilo, de rastreamento, dependem da internet. E a falta de conectividade é o grande problema, é um dos grandes problemas do agro brasileiro. Eu creio que isso vai resolver. Agora, isso tem que ser resolvido não só para o grande, para o médio produtor e até o pequeno produtor do agro, mas ele tem que ser resolvido para todos. Para aquele que não vai ter condição de colocar uma antena lá ou de investir em equipamentos tecnológicos para tocar o seu negócio. A gente viu agora, recentemente, éramos para ter entrado
há poucos dias com uma determinação da legislação de que os ovos deveriam ter na casca impresso a validade e o lote de cada ovo, certo? E isso foi prorrogado por quê? Porque as pequenas granjas não teriam o equipamento, que é um equipamento caro, entendeu? Veja bem, então assim, ao invés de ir na casca, por enquanto, você coloca na embalagem. Isso reflete o quê? Reflete que às vezes algumas ações são pensadas olhando para o grande, né? Para aquela pessoa que tem acesso fácil ao crédito ou que nem precisa de crédito, aquela pessoa, aquele produtor que já é uma grande empresa do agro, né? E a gente tem muito disso no Brasil. Mas tem que pensar também naquele produtor pequeno que às vezes não dispõe de uma reserva financeira para comprar novos equipamentos, para investir na tecnologia que será necessária para que ele possa desenvolver bem o teu trabalho. Porque a tecnologia ela está avançando tanto, que vai chegar um momento em que, se você não tiver determinadas ferramentas, você vai ficar para trás. E se não for permitido que o pequeno produtor, aquele que é inclusive da agricultura familiar, se ele não tiver acesso, ele vai acabar acontecendo o quê? Ele vai acabar sendo excluído. E o agro, eu penso que não pode excluir ninguém, porque o agro é uma bênção. O que o agro produz na sua essência? Alimento. Alimento é vida. O ser humano precisa do alimento. E o agro tem uma missão gigantesca, que é alimentar a população mundial nas próximas décadas, tá? Mas se a gente pensar só no grande agro que exporta, que produz commodities, e o ovo caipira que a gente gosta no café da manhã, e aquela batata doce assada que a gente gosta, que vem do pequeno produtor da agricultura familiar, e aquele que planta o alface nosso da salada de cada dia, que às vezes tem uma pequena horta numa chácara de meio hectare, de 1 hectare, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito de acreditar nesse avanço tecnológico, mas que ele seja democrático, que ele seja acessível a todos. E aí, sim, nós seremos uma nação imbatível, uma referência mundial na produção de alimentos, com preservação ambiental, com muita tecnologia, mas também preservando o que de mais valioso que a gente tem, que é a nossa natureza. Incrível, Munhoz. Incrível. Eu compartilho dessa mesma visão. A tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, né? Eu tô bem imerso nesse meio, tem gente que pensa que é só o drone, que é só a IA, que é só o IoT. Não. Tecnologia é algo novo que melhora o que já estava, né, estabelecido. E isso que você falou de conectar todas as pontas é o que de melhor representa o trabalho do agro hoje em dia. Porque o produtor ele não quer desmatar, o produtor ele não quer fazer nada de errado. Não é isso. Então é conectar tudo isso com soluções tecnológicas para acelerar o crescimento, e quem ganha com isso é a ponta final, que somos nós, né, que é o alimento na mesa, que é o alimento mais barato, mais acessível. Incrível. Munhoz. Para fechar o nosso quadro, eu sou um consumidor assíduo de conhecimento e sei que você também. Então, para deixar para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte, qual é o canal de conhecimento que você mais gosta, seja ele livro ou podcast, como for, e qual indicação que você deixaria para o nosso amigo ouvinte? É bem curioso você falar isso. Eu gosto de ler, mas não tenho lido o suficiente como eu gostaria. Eu gosto muito de me informar. O podcast, para mim, é um programa de rádio moderno. Para mim, ele é uma figura muito do rádio. E hoje o podcast com vídeo e tudo mais, mas assim, e eu não tenho muito, admito para você que eu não tenho muito o hábito do podcast. Por quê? Porque eu tenho um problema muito sério, que a minha esposa, inclusive, cobra muito de mim. Ela fala assim, difícil quando a gente sai com você concorrer com o rádio. Porque eu entro no carro e automaticamente eu ligo o rádio, cara. É uma coisa automático. Primeiro, porque assim, eu quero saber como que tá a nossa rádio no ar. Então eu já ligo para saber, tá tudo ok. Tá. E às vezes porque eu quero ouvir também as outras emissoras para ouvir o que está acontecendo. Então eu me informo muito pelo rádio. Sabe assim, a minha maior fonte de informação vem do rádio. Eu ouço programas em determinados horários, eu paro para ouvir um programa de uma emissora A, programa de uma emissora B, entendeu? Eu gosto tanto que eu ouço muito futebol pelo rádio, é algo que eu curto demais. Eu vou falar algo aqui para você, por exemplo, a gente teve no ano passado aquela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. E eu, todo
todos os dias eu levantava às 5 horas da manhã e eu ia e ligava e ficava ouvindo a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Por quê? Porque eu sabia que ali eu tinha uma fonte incrível de informação em tempo real do que estava acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. E quero registrar aqui que eles deram um show de cobertura, porque eles entravam a todo momento com repórteres em todas as regiões do estado onde o problema estava acontecendo. Então, quando eu chegava na Rádio Agro Hoje para abrir o jornal, eu já tinha informações de tudo o que tinha acontecido no dia anterior e durante a noite e naquela madrugada. E aí eu tive a felicidade de contar com o apoio de vários colegas jornalistas e voluntários que atuaram nas enchentes lá, e todos os dias a gente entrava com informações ao vivo do Rio Grande do Sul. E eu sabia muito do que estava acontecendo para conversar com os colegas, porque eu tinha ouvido rádio por 2-3 horas antes de vir para abrir o jornal aqui. Então, assim, a minha grande fonte de informação é o rádio. Eu acredito que vai ser ainda, porque o rádio cada vez mais, ele se expande. Eu estou falando com você que eu estava em Cuiabá ouvindo a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Igual eu acompanho, por exemplo, os jogos aí, já vou aproveitar para falar que eu sou um flamenguista apaixonado, eu acompanho os jogos do Flamengo pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, percebe o quanto que esse equipamento, esse meio de comunicação, esse veículo de comunicação é fantástico, porque eu tô com ele no carro, no meu celular, onde eu estiver, eu tô acompanhando. Por isso que eu sou, assim, a grande fonte de informação da minha vida é o rádio. Que incrível. E, então, acho que ficaria de recomendação para quem quer consumir conteúdo de rádio, a própria Rádio Agro Hoje, né? Olha, eu acho que quem quiser saber do agro, vai saber tudo do agro. Eu creio, Lucas, que a gente ainda vai crescer muito na qualidade do que a gente tá fazendo. Não que nós não temos qualidade. Eu quero dizer na diversidade de conteúdo. Eu quero ampliar, eu quero dar mais diversidade de conteúdo, entendeu? Não que nós não tenhamos qualidade. A gente tem bastante qualidade, mas eu quero ter mais diversidade de conteúdo. Então, quando eu digo assim, ó, você quer ouvir sobre o agro, quer ter informações sobre o agro, ouça a Rádio Agro Hoje, porque é o dia inteiro falando de agro. Agora, se você quer algum outro tipo de informação ou entretenimento, ouça o rádio. Incrível, Munhoz. A gente chega no final desse episódio. Eu não tenho palavras para te agradecer, Munhoz, porque se esse episódio ele é uma realidade hoje, e esse projeto Agritech Podcast ele é uma realidade, é porque em um momento você acreditou em mim e me deu espaço para comunicar tecnologia e inovação na Rádio Agro Hoje. Então aqui nesse episódio eu reúno a felicidade, a emoção de estar com você, e agradeço ao amigo ouvinte, amiga ouvinte que esteve conosco aqui, e coloco aqui à disposição para que vocês escutem também esse programa lá na Rádio Agro Hoje. Ele vai estar disponível em diversas plataformas, então pula lá na Rádio Agro Hoje, vá no YouTube da Rádio Agro Hoje, consumam esse conteúdo de ponta, e deixo agora a palavra de encerramento com o meu amigo Munhoz. Ô Lucas, olha, você é um garoto que eu meio que adotei como filho, a gente se tornou amigos e a admiração é recíproca. O que eu digo? Se você teve todas essas oportunidades, não foi porque o Munhoz achou os seus olhos bonitos ou a tua barba elegante. É porque você tem talento, cara. É porque você sabe comunicar, é porque você sabe chegar, entendeu? Das pessoas que eu conheci e que te conhecem, todas são unânimes em dizer das tuas qualidades. Então, assim, é muito bom ter você na nossa equipe, no nosso time de colaboradores. Todos são colaboradores, eu reitero isso, porque a gente é parceiro em tudo aquilo que fazemos. Então é muito bom ter você. Foi o rádio, foi a Rádio Agro Hoje que nos conectou e nos aproximou. Ser convidado para esse primeiro episódio do teu podcast, para mim, é motivo de muito orgulho, de alegria e de gratidão, e que venham muitos outros e que possamos criar novos projetos, desenvolver muitas coisas juntos, porque você tem uma longa jornada pela frente e por alguns longos anos eu quero fazer parte dela. Então, eu acredito que a gente vai navegar aí nesse mar, remando na mesma direção ainda por muito tempo. Obrigado de coração, obrigado mesmo.
que você continue tendo bons projetos e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, sua família linda e tudo aquilo que você decidir fazer. E conte sempre comigo, que você vai ter sempre um amigo aqui disposto a estar remando junto nesse barco. Muito obrigado de coração pelas palavras. Vou guardar isso com muito carinho. Vou salvar esse áudio, esse trechinho do meu podcast e escutar quando a peteca cair, quando tiver um pouco de dúvida, eu escutar esse trecho. E agradeço de coração a vocês que estão nos ouvindo aí do outro lado, que estão no carro, que estão lavando a louça, que estão ali consumindo conteúdo do agro de maneira descomplicada, de maneira leve, e dizer que agora vocês têm mais um canal para consumir tecnologia e inovação, nosso amado e querido agronegócio brasileiro. Um grande abraço e até o próximo episódio. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.